Estamos aqui neste sábado falando direto do CT Carlos Castilho. Confesso que estava com saudade de vir aqui no CT para uma entrevista coletiva, para acompanhar alguma atividade, porque tem tempo já que eu não vim. Pra falar a verdade, eu não teria que me esforçar aqui para lembrar quando foi a última vez. Mas sempre muito bom estar aqui no CT. Hoje na sombra está até frio aqui, está batendo um vento frio, né? O solzinho tá agradável e viemos aqui para acompanhar. Cara, nem vou cortar isso aqui, tá? É para vocês terem noção de como tá forte o vento aqui no CT. Eu não vou nem cortar. Venta demais aqui. Não dá para ir pro sol porque fica muito ruim ali, ó, a cara no sol. Mas vamos levando daqui. Foi um dia importante hoje para a gente acompanhar a entrevista, a primeira entrevista coletiva de Luiz Zubeldia como técnico do Fluminense. Uma entrevista que eu estava bastante curioso para ver como seria agora com o Zubeldia mais próximo, né? Para a gente avaliar, analisar o trabalho dele, ter essa primeira impressão que eu acho importante das ideias dele, do que ele pretende impor no primeiro momento, da visão que ele tem sobre esse elenco, da visão que ele tem sobre o Fluminense. Então, para quem assistiu a entrevista ao vivo, acho que deu para ter uma noção disso. Vai ter a dificuldade da língua. Não tem jeito, ele não fala português e não se esforça para falar português também, mas ele fala devagar. Então, galera, assim, porque se a gente for parar para legendar todo o conteúdo que eu vou trazer aqui e só depois publicar o vídeo, ia ter que chegar em casa, é um processo muito demorado. Então eu vou colocar aqui trechos aqui que eu selecionei da coletiva do Zubeldia. Tem a tradução automática aqui no YouTube, você pode ativar, vai ajudar ali um pouco, não vai ficar 100%. Algumas coisas dá para entender, eu sei que tem coisas que não dá para entender muito bem, mas vou tentar aqui ajudar vocês à medida do possível. Mas, cara, de antemão eu gostei do que vi. Mas vou falar mais sobre isso já, porque antes eu vou trazer a palavra do presidente Mário Bittencourt, falando um pouquinho sobre, porque ele não tinha falado sobre isso publicamente ainda, né? Então foi interessante ele falar um pouco dos bastidores da saída do Renato até a escolha do Zubeldia. O Mário respondeu algumas perguntas antes do próprio Zubeldia aqui no CT, então vou trazer aqui esse trechinho do Mário e depois eu completo com o Zubeldia, tá? Deixa aí seu like neste vídeo, se inscreva aqui no canal, seu comentário também é muito importante, tá? Conto com vocês. Então vamos ouvir primeiro o Mário Bittencourt. A explicação ela foi dada pelo próprio Renato na coletiva. A gente, enfim, teve um revés lá contra o Lanús, uma eliminação, enfim, dolorosa, que nos deixou muito triste, mas não havia naquele momento, aliás, em nenhum outro momento antes da temporada, a intenção de fazer a troca do comando. Nós fazemos uma temporada que a gente considera uma temporada dentro de uma expectativa nossa e da nossa torcida, uma temporada boa, assim, que ainda pode se transformar numa temporada ótima se a gente conquistar o título da Copa do Brasil. Nós ainda estamos disputando o título da Copa do Brasil, somos semifinalistas, queríamos obviamente passar para a semifinal da Sul-Americana, fomos quarto lugares na Copa do Mundo de Clubes, enfim, e no Brasileiro a gente, em razão de estar nas três competições, a gente obviamente poderia estar um pouco mais acima, mas mesmo assim hoje, né, em totais condições de buscar nossa vaga na Libertadores, que eu já te antecipo que é um compromisso que a gente tem internamente. Aliás, a gente já tinha esse compromisso mesmo antes da eliminação da Sul-Americana, que independente de qualquer coisa, buscar a classificação para a Libertadores, para voltar à Libertadores, seja pelo Campeonato Brasileiro, seja agora não mais possível pela conquista da Copa Sul-Americana ou pela conquista da Copa do Brasil. Enfim, a gente desci depois do jogo, logo depois que acabou o jogo do Lanús, eu desci, cheguei ao vestiário e fiz o meu procedimento normal, que é sempre cumprimentar os jogadores, recebê-los e depois ir sempre conversar com o treinador, enfim, também dar o meu apoio, porque era um momento de tristeza nosso. E a gente foi surpreendido, realmente. O Renato disse que não queria continuar e tudo que ele falou na coletiva foi o que aconteceu. Ele pediu para sair, disse que estava bastante desgastado, especialmente com questões externas. São muitos anos de futebol, ele tem 63 anos de idade e está no futebol, sei lá, desde os 18 anos de idade. Disse que estava bastante chateado, incomodado com algumas coisas que estava vendo e ouvindo e que isso estava deixando ele desgostoso
do dia a dia, não do Fluminense, não especificamente do dia a dia no clube, a relação com a gente era muito boa. Como vocês sabem, que é com todos aqui, todos que passam por aqui, independente do que aconteça, levam sempre a gente no coração e a gente os tem também no coração. E foi isso, assim, ele pediu para sair, eu tentei demovê-lo da ideia de que ele continuasse conosco, porque ainda tínhamos muita coisa a conquistar na temporada, ou seja, uma vaga na Libertadores e o título da Copa do Brasil. Mas ele ficou irredutível e, enfim, e avisou que falaria na coletiva, que informaria que não seguiria mais conosco. E, como eu te disse, a gente ficou surpreso e triste, porque é um tempo de convivência, né? Eu nunca tinha trabalhado com o Renato, foi a primeira vez, já o conheci aqui do clube, na minha época de advogado do clube, mas nunca tinha trabalhado como presidente, nunca tinha trabalhado dia a dia de futebol com ele. E assim, a gente tinha uma relação excelente, e a gente sente falta, obviamente, né, das pessoas que passam pela nossa vida, a gente tem um convívio diário, mas o futebol é assim, faz parte. E no dia seguinte a gente já foi, enfim, buscar um outro caminho, que é a chegada do Luiz, para que a gente possa seguir a temporada e entregar o que a gente precisa entregar, que é a classificação da Libertadores e o título da Copa do Brasil. Bom, acho que é mais ou menos aquilo que a gente esperava, sendo que o Mário confirmou que foi pego de surpresa, né, que ele não esperava a demissão do Renato, tentou fazer o Renato mudar de ideia, não conseguiu, e aí, enfim, a coisa acabou daquele jeito que foi depois do jogo contra o Lanús. Ele falou também que confirmou que o Renato é que tem que pagar uma multa ao clube e não só, não é o Fluminense, né? No final de contas ele pediu demissão, mas a gente não sabe que valor é esse. Provavelmente foi ali teve uma negociação desse valor. E também depois, quando ele fala dos Beldia, ele fala que não negociou, não conversou com nenhum outro técnico, que o único técnico abordado foi de fato o Luiz Beldia para comandar o Fluminense, né? Então esses bastidores, esses detalhes eu achei interessante também acrescentar. E agora eu vou trazer com o Zubeldia falando de um tema muito importante, que é a base. Ele respondeu sobre categorias de base, citando que revelou alguns jogadores, a visão dele como trabalhar base, e aí depois eu vou completar com a resposta que ele deu a mim em relação à personalidade dele. Foi uma resposta que eu achei interessante, desse jeito que ele tem, de ser muito, né, ativo à beira do gramado, reclama com a arbitragem, leva muitos cartões, às vezes nas coletivas também com os jornalistas, e ele deu uma resposta super sincera, que eu achei interessante, legal, e a gente vai ver essa personalidade, não tem jeito. Ele falou, não, vou tentar melhorar, mas não prometo nada. Então a gente já imagina o que a gente vai ter pela frente com o Zubeldia. Vamos trazer aqui um trechinho da resposta dele. Es un tema, ya en Argentina a mí se me valora que pongo muchos jugadores jóvenes. Acá en Sao Paulo en un momento, o en Brasil, me decían, no está colocando jugadores jóvenes, y terminé colocando muchos jugadores jóvenes, 3 de ellos en Europa, en poco tiempo. Me hicieron goles en Copa Libertadores, ahora segundo en la general clasificamos. En la general de Libertadores segundo, este año. Con la participación y el debut de esos 3 jugadores. El año pasado lo mismo. Con la participación de un jugador. Entonces, el plantel es amplio, está bueno. Hay jugadores jóvenes, está bueno. Con calma los iremos posicionando, los iremos utilizando. Lo que no podemos hacer es acelerar el proceso, porque después no hay vuelta atrás. Se pierden 6, 7 años de trabajo, porque lo ponemos, no están preparados, los torcedores le recriminan, se quema el jugador y ya no lo podemos recuperar más. Se perdió 7 u 8 años de trabajo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bernabéi, Aguirre, los 2 laterales del Inter, debutaron conmigo los 2. Llegamos a Copa Sudamericana a la final. López, centroatacante de Palmeiras, debutó conmigo y jugó conmigo. Cuando digo debutó, no solo debutó, tuvo continuidad de partidos. Y nombro 3, pero podría nombrar mucho más, ¿no? Entonces, es un tema que hay que ir llevándolo bien, despacio, y
saber ponerlos en el momento indicado. Que no es fácil tampoco, ¿no? No es fácil. Está bueno, está bueno. Creo que dirigí 80 y pico de partidos o algo así, ¿no? Colectiva presencié casi todas. A la colectiva nunca dije, no, a esa colectiva no voy. Previo al juego también, previo al partido también. Libertadores, habré dado unas 100 colectivas, ¿no? 100, más o menos. Que me peleé 2 veces, es poco. Pero es lo que trasciende, y está bien. Aparte no me peleé, simplemente dije un par de cositas. Pero imagínate, en 100 colectivas, 2. Y ya me ponen el cartel que me voy a pelear con ustedes. No, no, no soy así. No soy así. Eh, por supuesto que tengo mi personalidad y bueno, tengo la libertad de expresarme como quiera también. Pero en este caso, si tengo, yo lo hablé con Mario. eh, Acá me han expulsado muchas veces y sobre todo antes no estaba la regla del cartón amarelo, del tarjeta amarilla. No estaba antes eso. Ahora enseguida, pac, amarilla. Y 3, creo que era 3, no recuerdo mucho, 3, suspensión. Entonces esa regla me perjudicó, me hizo batir un récord de suspensión el año pasado. Entonces ahora espero que bajar ese récord, o sea, espero mejorar. Es un desafío personal, pero me van a tener ahí en el banco haciendo un par de cositas, así que eh, voy a tratar de mejorar, pero no prometo nada. No, eso es un tema que no me gusta dejar al equipo, de verdad, es un tema que no me gusta, no me gusta dejar al equipo así, no me gusta. Pero en otro momento, viste, hay torcedores que dicen, no, quiero un entrenador que defienda al equipo. Bien, ahora, claro, después cuando el resultado no se da, te señalan así, dicen, pero mister, tenía que estar vos ahí. Soy como soy, tengo cosas buenas, cosas malas, las malas quiero mejorarlas, pero sin perder mi personalidad. Voy a tratar de mejorarlo sin perder mi personalidad. Então, bom, ele falou sobre essa questão da base, né? Não é uma coisa fácil fazer essa transição, mas que ele faz, trabalha com jogadores sim da base, tanto que revelou esses jogadores, Flaco Lopes, os 2 laterais do Inter, Aguirre, Bernabei, o próprio Germancano, e certamente tem outros por aí. Então ele claramente ele já veio brifado com essa situação da base. Ele já sabia que ia ser perguntado sobre isso e já tinha ali uma ideia do que responder, de citar os jogadores. Não foi pego de surpresa, não. Vamos ver como é que ele vai trabalhar. Não é que o Fluminense tem um monte de jogador à base também, né? Hoje o que a gente tem de concreto no profissional é o Davi Schund, que teve algumas oportunidades, o Fidelis, que vinha muito bem agora, e o Riquelme. Basicamente é isso. O Wallace Davi é um outro que está um pouco mais atrás ali. São jogadores que hoje ele pode contar e pode tentar desenvolver nesse primeiro momento. Vamos ver como é que ele vai trabalhar isso no dia a dia, né? E aí a personalidade dele, para quem não entendeu muito bem, ele brinca ali, ele fala que é uma coisa que ele não gosta, assim, de deixar o time sem comando, sem técnico, não é uma coisa que agrada a ele. Ele vai tentar melhorar, mas que não promete nada. E eu acho legal, cara, que ele fala assim, nas coletivas, fala, pô, eu já dei mais de 100 entrevistas, tem entrevista todo jogo, Libertadores tem entrevista antes do jogo, e foram pouquíssimas as que eu tive atrito, né? Ele não fala exatamente com as palavras, mas foram poucas as que ele teve atrito, teve alguma discussão, teve alguma briga ali. Ele não é assim, ele quer dizer que ele não é assim. Porque às vezes acontece, são muitas entrevistas e tal. E eu achei bacana, cara, achei justo assim da parte dele. Ele fala a questão dessa regra de suspender, complicou mais a situação dele. Eu achei uma resposta super sincera. E tá muito evidente para mim que ele não vai mudar assim, o jeito, o estilo dele. E eu fiz essa pergunta justamente porque a personalidade dele faz parte da construção do trabalho dele também. É como ele vai levar as coisas, é como ele vai comandar o time, é como ele comanda. Então isso é um traço importantíssimo do trabalho, né? A personalidade do técnico. A gente via um Renato totalmente apático, um Renato enjoado, não queria nada, e era muito evidente isso. Agora a gente vai ver um técnico que quer, que está com vontade de trabalhar, um cara extremamente com uma energia lá em cima. E já posso adiantar para vocês, já ouvi aqui que os 2 treinos do Zubedil já foi numa intensidade máxima, cobrando os jogadores. Oi, beijo, um abraço.
Tamo junto. Já foi cobrando muitos jogadores, uma intensidade muito grande de todo mundo, trabalhando, colocando todo mundo para ralar. Ele falou, cara, realmente, esse falaram para mim, né? Isso aí lembra muito o Diniz, treinos mais longos, muita orientação tática, muita cobrança. Então, cara, a gente vai ter uma mudança radical. Vai ser uma mudança radical do Zubeldia em relação a esse sentido. Vamos ver na prática, no campo, como vai acontecer. Mas isso por si só já me agrada muito. Porque por isso eu falei da personalidade, eu fui para esse caminho, porque isso é fundamental para que ele possa... eu acho que é uma coisa que norteia muito o trabalho dele. Né? O jeito como ele se expressa, como ele fala, como ele exige, como ele cobra. Eu acho que isso das coisas mais impactantes que a gente vai conseguir ver do trabalho do Zubeldia, já que a gente não está no dia a dia acompanhando os treinamentos. E ele falou que tem preferência por utilizar um camisa 10, e vou colocar para vocês na tela aí rapidinho. A gente chegou aqui no CT e ele estava tendo uma conversa particular com o Acosta no gramado. Então isso pode ser já um sinal de que o Acosta joga amanhã e de que ele vai apostar num camisa 10, uma formação com um armador. Ele falou que tem preferência por isso, mas que não descarta jogar com 3 volantes, depende do jogo, depende dos jogadores que ele tem à disposição. Citou o Ganso, falou que o Ganso pode ser também um jogador que vai entrar muito no ritmo dele ali, que vai ser aproveitado também quando tiver condições de jogo, e claro, o Acosta também. Então, a princípio, acho que já veremos essa mudança de o Fluminense, num primeiro momento com o Zubeldia, ter um armador, ter um camisa 10, para ter um pouco mais de presença ofensiva. E aí, em relação ao ataque, Germancano e Everaldo, ele não falou, não cravou nada, nem que um nem que o outro vai jogar. Então isso aí vai ficar, por enquanto, ainda um suspense para a gente saber quem vai jogar amanhã. Mas não sei não, cara. Eu posso estar enganado, mas estou sentindo que ele vai vir com o Germancano aí. Pode ser que eu esteja errado, mas vamos ver. Então, cara, no geral, foi uma entrevista legal, bacana, positiva. Gostei do que eu vi, gostei da forma como ele se apresentou pra gente, da visão dele em relação a tudo que ele já absorveu do clube, do elenco, dos jogadores. Ele disse que gosta de trabalhar com elencos grandes, né? Ao contrário de muitos treinadores que não gostam, porque no futebol brasileiro são muitos jogos, ele precisa ter mais jogadores com características diferentes. Ele chega a falar que pelo lado direito, se for o caso, ele pode ter um padrão, do outro lado tem que ser jogadores com outras características para buscar esse objetivo, para buscar esse equilíbrio, né? Ele tem isso como objetivo. Então é um cara que gosta de trabalhar com elencos mais fartos, e o Fluminense hoje dá a ele, né, muitas opções. Pode discutir qualidade, quem está bem, quem está mal, mas tem muitas opções, principalmente ele para ataque. Então vai permitir o Zubeldia promover essa diversidade de características que ele está pretendendo implementar na equipe. Vamos ver, amanhã é o primeiro jogo, é só a estreia. Obviamente ele teve 2 atividades comandando o time, está conhecendo os jogadores. A gente sabe que o futebol é complicado, o resultado ele sempre coloca uma pressão positiva, negativa, em cima do que acontece no trabalho, no dia a dia. Às vezes o cara trabalha pra caramba, mas as coisas não acontecem. Então tomara que ele tenha já uma vitória amanhã, porque isso já daria uma moral muito grande. Começar vencendo o clássico, quebrando o tabu contra o Botafogo. Acho que daria uma energia muito grande, chamaria o torcedor pro lado dele. Eu espero que ele tenha muito sucesso, desejo muita sorte ao Luiz Zubeldia nesse trabalho que ele está só começando no Fluminense. Uma primeira impressão minha, particularmente, bastante positiva em relação ao que a gente vai ver. Tomara que na prática, em campo, as coisas aconteçam da forma como a gente espera. Fechou, pessoal? É isso, vou ficando por aqui. E depois, ao longo do dia, claro, a gente volta com muito mais informações aqui no canal do Leste. Tamo junto.